Bíblia, em nome de Jesus, abra ela comigo nesta manhã de hoje. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Glórias a Deus. Um motivo de alegria estar mais uma vez na presença de Deus e nesta casa em nome de Jesus. Eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Aos da família, que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor. Muito obrigado é uma honra poder estar aqui, em nome de, até acompanho nas redes sociais, né, e geralmente eu não vejo outros pregadores, né, então eu não esperava, mas Deus, Ele está no controle de toda a situação, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, louvar a Deus pela vida da minha família, em nome de Jesus, e louvar a Deus pela vida de todos vocês que se encontram aqui nesta manhã, e emprestarão os vossos ouvidos para ouvir um pouquinho daquilo que Deus, Ele gerou dentro do meu coração, em nome de Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 28, vai dizer assim a palavra do Senhor: E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Eu vou ler novamente. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Versículo 41. Versículo 41 vai dizer assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Glórias a Deus. Coloque a sua Bíblia na cadeira um minutinho só, por gentileza. Glória a Deus. Essa manhã maravilhosa, gloriosa, né, que nós estamos na presença de Deus. Se você tem comunhão com a pessoa que está do seu lado, eu gostaria que você pegasse na mão dela com carinho, que esse sorriso bonito que você tem, glória a Deus, aleluias. Eu gostaria que você olhasse para dentro dos olhos dela, nesta manhã de hoje. Essa é uma manhã de milagre, é uma manhã de resposta de Deus para as nossas... Alguém crê que Deus ainda fala conosco em nome de Jesus? Olha para essa pessoa bonita, para esses olhos verdes, para esses olhos azul que está do seu lado aí. Glória a Deus. A irmã ali falou misericórdia. Glória a Deus. Gostaria que você olhasse para essa pessoa tão importante que está do seu lado e dissesse para ela assim, mas não olha para mim não, olha para ela aí agora. Diz assim para ela: nem sempre. Ah, mas fala com mais força. Fala assim: nem sempre vai ser alegria. Glória a Deus, aleluias. Gostaria de orar nesta manhã novamente. Vocês oraram pela minha vida e assim de bom grado eu quero orar pela vida de vocês em nome de Jesus. E se alguém puder me ajudar ali, deixa Deus usar vocês em nome de Jesus, amém? Vamos orar novamente? Senhor meu Deus, eu quero te louvar e te engrandecer, ó Pai amado, por essa oportunidade nesta manhã de hoje. Ó Deus querido, nesta oração eu começo chamando a Ti de Senhor e me colocando na condição de servo, ó Pai, reconhecendo que eu nada sou, que eu nada posso e que eu nada consigo sem a Tua presença. Ó Deus querido, como em todas as minhas orações, assim eu oro nesta manhã. Ó Deus, que me apresentando a Ti como um instrumento nas Tuas mãos, se de corda, se de sopro, eu não sei, mas me pega nesta manhã e faz o Seu melhor som sobre este lugar. Ó Deus, que daqui está a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, que o Senhor conhece, ó Pai, aquilo que tem passado, aquilo que tem vivido, aquilo que tem enfrentado. Ó Deus, que eu creio que este dia o Senhor tem marcado, ó Pai amado, ainda antes que nós tivéssemos marcado na agenda, o Senhor já sabia todas as coisas que iria acontecer. O Senhor sabia quem entraria e quem deixaria de entrar nesta manhã, neste lugar. Por isso que eu peço a Ti, ó Espírito Santo, sonda os corações nesta manhã, esquadrinha a mente, ó Deus querido, de cada um neste lugar, ó Pai amado, que o Senhor possa nos visitar nesta manhã de hoje, no profundo e no oculto, naquilo que talvez ninguém conhece, mas eu creio que o céu nesta manhã se abrirá sobre a nossa vida. Ó Deus, derrama a Tua graça, derrama a Tua paz sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do
dos teus filhos. É isso que eu te peço nesta manhã. Te engrandeço e te agradeço em nome de Jesus. E quem crê, diga: pode se assentar glorificando ao Senhor. Glórias a Deus. Hoje não foi um dia fácil, como todas as vezes que nós vamos ministrar, não é. O inimigo, ele fica muito furioso, e eu falo isso para quem entende o mundo espiritual. Desde ontem minha filha começou a passar mal, né? Do nada ela começou a passar mal, e essa noite nós não dormimos, né? Nós fomos dar uma cochilada, era 6 horas da manhã, que ela vomitou 2 vezes de madrugada, teve febre, né? Teve um problema com o carro, mas nós chegamos até aqui para a honra e glória de Deus. Eu entendo que o diabo, ele faz de tudo para tentar nos impedir de chegar em alguns lugares. Só que Deus é aquele que abre caminho e que prepara todas as coisas em nome de Jesus. Glórias a Deus. E às vezes a gente entende por que a gente chega em alguns lugares na hora e no momento que Deus quer. Porque na hora que eu cheguei, eu ouvi o louvor que estava sendo entoado nesta manhã. Deus confirmou a palavra que tinha colocado no meu coração. Eu posso dizer para vocês que eu já sinto a presença de Deus dentro desta casa de oração. Talvez nesta manhã de hoje possa ser a manhã que Deus mude a tua vida e transforme a tua história em nome de Jesus. O texto que Deus, ele gerou dentro do meu coração está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19 e no seu versículo 28, que nós lemos nesta manhã de hoje. O texto diz: e dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. O contexto desta passagem aqui, ele é simples de entender. Jesus, ele está reunido com os seus discípulos. E reunido com os seus discípulos, Jesus olha para eles e diz: vamos para Jerusalém. E eles sobem para Jerusalém. Quando estão quase chegando perto de Jerusalém, Jesus olha para 2 discípulos, Pedro e João, e diz: vão até a cidade e peguem um jumentinho que está preso. E se o dono do jumento perguntar por que está pegando, diz que o Senhor precisa dele, e traz para mim o jumentinho. A Bíblia diz que os discípulos vão até a cidade, pegam o jumentinho, trazem o jumentinho. Jesus senta sobre ele e agora chega em Jerusalém, sentado no jumentinho. Ao chegar em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus, ao olhar para a cidade de Jerusalém, Jesus, ele vai se prostrar e ele vai chorar sobre a cidade. Depois disso, Jesus continua entrando em Jerusalém, vai até o templo e vê que tem algumas pessoas ali comprando e vendendo dentro do templo. E ali Jesus, ele vai agir de uma forma muito interessante, arrancando tudo que tinha ali. Para aqueles que são amantes da Bíblia, para aqueles que gostam da Bíblia, eu creio que já ouviram esta passagem. Eu creio que melhor do que eu, alguns aqui, a idade que eu tenho já tem de evangelho. E eu creio que já ouviu muito esta passagem aqui, aonde Jesus está reunido com os seus discípulos, está subindo para Jerusalém, aonde Jesus vai sentar em um jumentinho, e aonde Jesus vai olhar para a cidade. E ao olhar para a cidade, ele vai chorar sobre ela e vai dizer: ah, Jerusalém, se tu soubesse a paz que eu tenho para você. E Jesus vai chorar sobre ela. É dentro deste contexto simples e claro que Jesus, reunido com seus discípulos, sobe para Jerusalém, senta em um jumentinho, ao olhar para a cidade, chora sobre ela. É dentro desta passagem que eu gostaria de começar a pregar nesta manhã de hoje, porque o versículo que nós lemos é um versículo muito interessante, que diz que iam caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Quem gosta de Bíblia, vem comigo nesta manhã. No mesmo Evangelho, no capítulo 10, a partir do versículo 25,
A Bíblia vai contar uma parábola, ou melhor dizendo, Jesus vai contar uma parábola do bom samaritano. Lembra? A Bíblia vai dizer que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Lembra dessa passagem? A Bíblia é clara em dizer que o homem descia de Jerusalém para Jericó, quando ele é apanhado, quando batem nele, quando ele fica quase meio morto. Mas entenda isso daqui, que eu quero pegar só a trajetória dele. É que ele descia de Jerusalém para Jericó. Já na passagem que nós lemos nesta manhã, diz que Jesus saía e subia para Jerusalém. Ou seja, Jesus provavelmente estava em Jericó, e ele saía de Jericó e estava subindo para Jerusalém. Então entenda isso daqui comigo. Jesus ele estava saindo de Jericó e subindo para Jerusalém. Por quê? Porque este era o caminho que levava para Jerusalém. Era uma ligação entre Jericó e Jerusalém. Não tinha outro caminho para poder ir. Era este caminho de Jericó para Jerusalém. Isso, ao olhar para a Bíblia, começo a chamar a minha atenção, porque estudando um pouco, nós vamos ver que este caminho de Jericó para subir para Jerusalém não era um caminho normal. A Bíblia, MacArthur, em seus estudos, vai nos ensinar, dizendo que este caminho era um caminho muito íngreme, ou seja, era uma ladeira muito empinada. Além de ser um caminho muito íngreme, este caminho também era cheio de curvas sinuosas. E além de ser um caminho cheio de curvas sinuosas, este caminho, ele também tinha pedras escorregadias. E às vezes atrás de cada curva, ficava ladrões e salteadores, para roubar as pessoas e prejudicar elas. Este é o caminho que Jesus está reunido com os discípulos e vão subir para Jerusalém. Entenda, é um caminho muito íngreme, cheio de curvas. É um caminho que tem pedras escorregadias. E a história vai dizer que era um caminho escuro e perigoso. E não era um caminho rápido, era um caminho muito longo para poder ir andando. E isso começa a me chamar a atenção. Eu gostaria que você entrasse comigo dentro dessa história nesta manhã. Coloque a sua cabeça para funcionar junto comigo e começa a imaginar. Você consegue imaginar Jesus nesta manhã? Imagina Jesus e a roupa dele branca, a sua orla até os pés. Imagina o cabelo de Jesus aí. Imagina a barba dele. Imagina o tom da pele, se ele era branco ou um pouco moreno por causa do sol de Israel, eu não sei, mas configure Jesus aí do jeito que você quiser na sua mente. Olhou para Jesus? Agora olhe para o lado de Jesus. Tem 12 homens parecidos com ele, se vestem como ele. Cuidado, para você não se confundir ao olhar para eles, porque não tem como andar com Jesus e não ficar parecido com ele. Porque tem pessoa que diz que é crente, que diz que está na igreja, mas não parece nada com cristão, não parece nada com Jesus. Mas os discípulos falavam como Jesus, se vestia como Jesus. Olha para este cenário, Jesus, 12 discípulos ao seu lado. Agora olhe para frente, você vai ver um caminho. E esse caminho não é pequeno, é um caminho muito longo. E este caminho é uma subida. Consegue olhar para essa subida? Você consegue imaginar várias curvas, um pouco escuro, pedras escorregadias, alguns salteadores talvez escondidos entre as esquinas das curvas. É neste caminho que Jesus agora começa a dar um passo de cada vez com os seus discípulos e começam a subir para Jerusalém. E isso me chama a atenção, o que? O ato de Jesus subir. E é isso que eu gostaria de falar nesta manhã. Jesus, ele vai subir para Jerusalém. E o que é subir? Subir é sair de um nível baixo e ir para um nível mais acima. Para subir aqui
eu tive que sair dali de baixo e vir aqui para cima, ou seja, eu tive que sair de uma parte baixa e subir para uma parte mais alta. Subir é exatamente isso, é eu sair de uma parte baixa e eu ir para uma parte mais alta. Isso é subir. Jesus, ele está saindo de Jericó e ele está subindo para Jerusalém. Lembre, o caminho não é um caminho fácil, é um caminho perigoso, é um caminho cansativo. Talvez no meio do caminho alguém olhe para Jesus e diz: Jesus, não tem outro caminho para a gente poder ir? E talvez Jesus olhe para eles e diz: não, esse é o único caminho que leva para Jerusalém. Talvez alguém no meio do caminho, Henrique, olha para Jesus e diz: Jesus, mas as minhas pernas estão doendo de tanto andar, não tem outro caminho? E talvez Jesus olhe para eles e diz: não tem, esse é o caminho que leva para Jerusalém. Talvez um dos discípulos olhe para Jesus e diz: Jesus, não é melhor a gente arrumar um atalho, arrumar um outro caminho? E talvez Jesus olhe e diz: não, esse é o único caminho que leva para Jerusalém. Mas Jesus, é um caminho cansativo. Você já não ouviu as histórias que dizem sobre este caminho? Pessoas morrem neste caminho, pessoas desistem neste caminho, pessoas largam neste caminho. Aí talvez Jesus olhe para alguém e diz: mas é este caminho que leva para Jerusalém. Pode ser difícil, mas é o caminho que leva para Jerusalém. Pode ser complicado, mas é o caminho que leva para Jerusalém. Pode ser perigoso, mas é o caminho que leva para Jerusalém. Pode ter alguém que vai tentar te matar, tentar te destruir, mas é o caminho que leva para Jerusalém. Então, se é o caminho que leva para Jerusalém, pode ir cansado, pode ir com dor, pode ir triste, pode ir alegre, mas continue andando, porque é o caminho que leva para Jerusalém. Então vamos sair de Jericó nesta manhã e vamos subir para Jerusalém. E o ato de subir é interessante. Por quê? Porque nós vemos muitas pessoas pregando sobre descer, e até eu tenho mensagem sobre descer, verdade? Muitas vezes nós vemos saudação falando: desce a casa do oleiro, desce porque Deus vai te usar, desce porque Deus tem algo na tua família, desce porque Deus tem algo para fazer, tem uma obra para fazer. Mas nesta manhã eu quero falar sobre o ato de subir. E falar sobre subir, eu começo a navegar pela Bíblia e começo a ficar apaixonado quando eu vou lá no livro de Gênesis, e a Bíblia começa a me falar de um homem que tinha por nome de Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus, mas um certo dia Deus o tomou para si, ou seja, ele saiu de uma parte baixa e subiu para uma parte mais alta. Ai, que coisa linda é a Bíblia. Porque não falar de Elias junto com Eliseu, dizendo: o que você quer, Eliseu? E Eliseu dizendo: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Aí Elias olha para Eliseu e diz: quando eu for tomado, pega a minha capa e receberás a porção dobrada. A Bíblia diz que eles vão para o Rio Jordão, e ao chegar no Rio Jordão, Elias tira a sua capa, enrola a sua capa, bate no Rio Jordão, e o Rio Jordão se abre, se abre, se abre. Eles chegam do outro lado, e ao chegar do outro lado, a Bíblia vai dizer que uma carruagem de fogo num redemoinho começa a levantar Elias, e Elias desaparece no meio das nuvens. Elias sai da parte baixa e sobe para cima. Porque não falar daquele que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e passou 40 dias ainda pregando e visitando pessoas. E depois de 40 dias reunido com os seus discípulos, ele vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que ele começa a se levantar, os pés dele saem da terra, e ele começa a subir, a subir, a subir para Nova Jerusalém. Jesus sai da parte baixa e sobe para Nova Jerusalém. E eu não sei se você acredita, mas qualquer momento desse, a igreja que se encontra numa parte baixa, ao tocar das trombetas, ela subirá para Nova Jerusalém. Alguém levantou a mão lá atrás e já entendeu. Talvez em algum momento desse, a igreja saia da parte baixa e suba para Nova Jerusalém.
falei, quem dera se acontecesse hoje o que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 15, versículo 15, 16, 17 em diante, dizendo que dado a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com Ele nas nuvens e ficaremos para sempre com Ele. Alguém vai ficar com Ele? Alguém vai subir com Ele? Alguém vai subir? Porque eu digo isso porque hoje em dia tem pessoa que pensa na faculdade do filho, tem pessoa que pensa no casamento, tem pessoa que pensa no emprego que ainda não conseguiu, no dinheiro que ainda não adquiriu, e diz, não, Jesus não pode voltar, porque eu não consegui isso, eu não vi o meu filho crescer, eu não consegui a faculdade, eu não consegui o emprego, Jesus não pode voltar. Ai, você tem que ter desejo pelo céu, e quem dera se ao terminar este culto, nós fôssemos arrebatados e ficássemos com Ele para sempre. Que glorioso seria estar na mesa sentado junto com Ele, poder ver Jesus e abraçar Jesus, e ouvir da boca dele, olhando para mim e para você, dizendo, valeu a pena, todas as coisas que você passou, valeu a pena. Eu ainda creio que a qualquer momento desse, a igreja que está na parte baixa subirá para a Nova Jerusalém. Ao falar de subir, não tem como não falar do céu, de sair da parte baixa e subir para a Nova Jerusalém. Mas não é isso que Deus ainda gerou do meu coração. Sair da parte baixa e subir. Nós vamos ver pessoas nos dias de hoje que se encontram em um nível muito baixo espiritualmente. Pessoas que têm um nível muito baixo espiritualmente. Quem é essas pessoas? Eu não sei se você conhece ou se você já viu. É aquele tipo de crente que ele só aparece uma vez por semana na igreja. E não é porque mora perto, ou porque mora longe, ou porque mora do lado. É porque ele não tem desejo de estar mesmo, então ele vem só uma vez na igreja. Sinto muito de falar, mas esse crente, ele vive um nível muito baixo espiritual. É aquele tipo de crente que ele passa a semana toda e ele se conecta no Instagram, ele se conecta no Facebook, ele se conecta no WhatsApp, mas ele não está conectado com a Bíblia. Ele passa a semana toda e ele só leu a Bíblia porque abriram a Bíblia aqui hoje para poder ler. Mas pergunta todas as séries que ele assistiu a semana, ele sabe. Pergunta todos os filmes que surgiu essa semana, que ele sabe. Pergunta todas as fofocas que saíram e ele sabe. Mas saber sobre a Bíblia, ler um versículo da Bíblia, pelo menos não lê mais. Sinto muito te falar, mas está vivendo um nível espiritual muito baixo demais. Você conhece alguém desse jeito? Aquele tipo de crente que já não ora mais. O tipo de crente que já não quer mais saber de orar, porque diz assim, não precisa de falar muito, Deus conhece o meu coração, e já não tem mais o ato de orar. Assim como o salmista disse, clamei a Deus, e a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Existe crentes que já não quer mais orar, prega mas já não ora, canta mas já não ora, toca mas já não ora, lidera mas já não ora, igrejas que já não oram mais, lideranças que já não ora. Mas entenda, pessoas que vivem uma vida muito baixa espiritualmente costumam não orar. Pessoas que vivem uma vida muito baixa espiritualmente já não jejua mais. Lembra do seu último jejum? Quando é que foi? Nem se lembra mais de quando jejuou pela última vez. Não lembra mais quando fez um propósito para com Deus. E Deus está dizendo para mim e para você, é hora e é tempo de nós nos analisarmos por inteiro e vermos se nós não estamos vivendo um nível muito baixo espiritual. Mas eu tenho uma palavra de Deus para minha e para a sua vida
vida nesta manhã de hoje é que, se nós se encontrarmos em um nível muito baixo, hoje é o dia que Deus está dizendo: sobe níveis espirituais. Está na hora de você deixar este comodismo de lado, está na hora de você deixar a sua carne de lado e você começar a dar mais lugar para o Espírito, fazer mais a obra de Deus. Eu vou melhorar para você entender. Está na hora de você voltar a ler mais a Bíblia, está na hora de você voltar a orar um pouco mais, está na hora de você voltar a vir mais um pouco para a igreja, está na hora de você subir níveis espirituais, porque às vezes só orar ou em pensamento e dizer: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, porque o crente ele tem uma mania de só pedir para Deus, e aqui nós não estamos na condição de pedir nada, mas sim de oferecer um sacrifício para Ele de louvor e de adoração. E funciona desse jeito: você vem, você faz a obra dele, você vai fazendo e Ele vai te abençoando, você vai buscando e Ele vai acrescentando na tua vida, você vai vindo e Ele vai te engrandecendo e fazendo você crescer. Então a mensagem de Deus para você nesta manhã sai do nível baixo da sua vida, levanta desse comodismo que você está, porque depois de alguns anos de crente, nós entramos em um comodismo, mas nesta manhã existe uma palavra profética do céu para minha e para a sua vida. Eis que eu estou com a mão estendida para você, dizendo para você: vem e sobe, porque eu ainda tenho um grande projeto na tua vida, eu ainda tenho um grande projeto na tua casa. Os teus sonhos deitados na cama não vão se frustrar. Aquilo que você pediu para mim, lavando louça, conversando, dirigindo, se prepara, porque assim diz a boca de Deus nesta manhã: vou eu fazer o que eu prometi e falei ao teu coração. Mas tão somente sai deste nível baixo e sobe, porque hoje eu te chamo para subir. Sobe níveis espirituais, sobe. Está na hora de você parar de ser esse crente raquítico, esse crente fraco que você é, de tudo que é desistir, de tudo que é parar, de tudo que é largar. Não é desse jeito, não é desse jeito. O evangelho é sofrimento, o evangelho é pancada, o evangelho é dor, mas também é alegria, mas também é bênção. Então permanece firme na presença de Deus, vai chorando, vai doendo, mas não abandona o caminho que leva para Jerusalém. Vai gritando, vai esperneando, vai clamando. Vem com vontade ou vem sem vontade, mas vem para a casa de Deus, porque Deus vai fazer uma grande obra sobre a tua vida, sobre aquela pessoa da tua família. Assim diz Deus nesta manhã de hoje: sou eu Deus que cuido, sou eu Deus que visito, sou eu Deus que limpo, sou eu Deus que saro, sou eu Deus nesta manhã que estou te cobrando. Sai deste nível baixo e sobe. Sobe níveis espirituais. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te sacudir, para sacudir a tua fé, para sacudir a tua estrutura e dizer: levanta, mulher, levanta, homem, eu tenho algo a mais para fazer. Porque você chegou em um momento e está dizendo: Deus está muito bom, e Deus está dizendo: não está, eu ainda tenho algo para a tua vida, eu ainda tenho algo para a tua história. Mas desperta nesta manhã, sobe. Sai daqui hoje com o teu coração queimando na presença de Deus, dizendo: eu não aceito mais ser o mesmo crente, eu não aceito mais ser crente do mesmo jeito, eu preciso de melhorar. Paulo vai dizer aos coríntios que nós vivemos de aperfeiçoamento. Você está do mesmo jeito há quanto tempo? Há quantos anos você está da mesma forma? Mas Deus me trouxe aqui para dizer: melhora, cresce, sai deste nível raso. Vem, Ezequiel, eu tenho água profunda para você. Vem, Ezequiel, eu tenho mais para a tua vida. Não, aquilo que aconteceu no teu ministério até hoje não se compara com o que o céu tem preparado para a tua vida. Assim diz a boca de Deus. Não, nem se compara. Vai ter mais almas, vai ter mais vida, vai ter mais milagre, vai ter mais unção, mas sai do nível baixo. Jesus
estava saindo de Jericó e subindo para Jerusalém. É necessário sairmos do nível baixo e subirmos para a vontade de Deus. Jesus está subindo, e ao subir, ele olha para os seus discípulos e diz: vai até a cidade e pegue o jumentinho que está preso, e se alguém perguntar, diz que o Senhor precisa dele. Eles vão pegar o jumento, e talvez alguém olhe e diz: mas para onde você vai? E eles dizem: o Senhor precisa dele. O jumento vem e Jesus senta em cima dele. Eu entendo aqui que não há nada preso que o Senhor, pela sua palavra, não desprenda. Não há nada trancado que pela sua palavra ele não desprenda. Não há nada enferrujado, nada trancado, nada laçado que pela palavra dele não tem que se desfazer para fazer a vontade dele. Talvez existe alguém na tua casa, talvez existe alguém na tua vida que está preso pelo inimigo, que está acorrentado pelo inimigo, mas Deus está dizendo nesta manhã de hoje, neste lugar: se eu disser que eu preciso dele, queira Satanás ou não queira, queira o inferno ou não queira, se eu mandar libertar, tem libertação, se eu mandar vir, tem que vir. E assim diz Deus: haverá salvação na tua casa, haverá libertação na tua família, haverá milagre lá dentro do teu lar. Creia e acredite. O jumentinho vem e ele se assenta no jumentinho. E a Bíblia vai dizer que Jesus, chegando em Jerusalém, no topo, ele tem a visão de toda a cidade. Eu imagino Jesus caindo de joelhos. Eu creio que você já imaginou Jesus andando sobre as águas junto com Pedro. Ou talvez Jesus tocando lá naquele caixão e dizendo: levanta-te para o menino. Ou talvez você já imaginou ele na porta do túmulo de Lázaro dizendo: Lázaro, sai para fora. Ou talvez ele fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Talvez você já imaginou isso. Mas imagine comigo nesta manhã o Jesus, aquele que deu a vida por mim e por você, ao olhar para Jerusalém, ele chorou sobre ela. Imagina o meu e o teu Salvador, o meu e o seu libertador, olhando para Jerusalém. Eu imagino ele se prostrando e as lágrimas descendo, as lágrimas rolando do seu rosto, as lágrimas caindo, e ele dizendo: ah, Jerusalém, se você soubesse a paz que eu tenho para você, se você soubesse o que eu tenho para você, Jerusalém. Por que Jesus chorava? Porque ele conhecia o futuro e sabia aonde o povo estava em seu pecado, e Jesus chorava. A Bíblia vai dizer que Jesus chora por cerca de 3 vezes. Lá em João capítulo 10, versículo 35, na história de Lázaro, a Bíblia diz: e Jesus chorou. O escritor aos Hebreus vai dizer que no alto da cruz, do madeiro, Jesus pranteava. A Bíblia vai dizer, aqui é onde nós lemos, Lucas 19, 41, que Jesus, olhando para a cidade, chorou sobre ela. Jesus chorou. E o que é o choro? O choro é um sentimento acumulado aqui dentro, que quando cresce aqui dentro e já não tem mais para onde sair, escorre pelos olhos.
Esse é o choro. O choro é um sentimento que se acumula aqui dentro, de uma tal forma que vai crescendo, e quando não cabe mais, ele escorre pelos olhos. Este é o choro. E quem aqui nunca chorou? Quem aqui que nunca derramou uma lágrima? Até aqueles que se diz mais bravão, até aqueles que se diz mais homem, mais fortes, todos nós já choramos em algum momento. Lembra do dia que você chorou? Talvez lá dentro do quarto, quando era jovem ou adolescente, com toda a família dentro do quarto, ninguém podia ver você chorando, mas você colocava a coberta na cabeça ou o travesseiro e chorava. Lembra de quando você perdeu aquela pessoa que você mais amava e você chorou? Ou se não, quando você teve aquele primeiro emprego, o emprego dos sonhos, só que de repente te mandaram embora e veio a tristeza. O que eu vou fazer agora? E você chorou. Ou quando tudo estava certo para o projeto acontecer, para tudo dar certo, agora vai, e de repente não foi, e você chorou. Nós vivemos e choramos. Choramos porque estamos vivendo um período ou um momento da nossa vida. Este momento, este período, e nós começamos a chorar. Chorar porque nós cremos e acreditamos tanto que o milagre vai acontecer, mas até agora e até o momento, tudo que eu pedi para Deus não aconteceu. Tudo que eu mais queria não aconteceu, e aí nós começamos a chorar. Às vezes choramos porque achamos que Deus não está nos escutando. Às vezes choramos porque ficamos sem respostas. E choramos. Choramos, choramos e choramos. Choramos por todas as coisas. Você vê que o choro já está em nós, desde quando nós nascemos. A criança já nasce chorando, e quando não chora, o médico vai lá e ajuda para poder chorar. Nunca recuse derramar uma lágrima. Nunca recuse guardar isso aí dentro. Há quem diga que quem chora é muito fraco. Você é uma chorona. Você é um chorão. Você que chora é muito fraco, muito fraquinha. Mas eu venho nesta manhã dizer que quando você chora, você é muito forte. Porque você já aguentou tanta coisa aí dentro calada. Você já aguentou tanta coisa aí dentro sem falar para ninguém, que começa a escorrer pelos seus olhos. Às vezes é as dores, às vezes as decepções, tanta coisa que vai subindo, as palavras que você ouve, que te machuca, as pessoas que te traíram, aqueles que te abandonaram, e você vai guardando, 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 e você chora. E eu venho te falar que você é muito forte, porque você já aguentou muita coisa aí dentro. Não recuse derramar uma lágrima. Quando der vontade de chorar, chore, e chore mesmo. Mas chore com vontade, chore com gosto. É comprovado cientificamente que aqueles que retêm o choro, aqueles que guardam o choro, acarretam para si doenças: diabetes, pressão alta, depressão e várias outras doenças. Quando retém e guarda aquilo. Então, quando der vontade de chorar, chore independente do lugar que você esteja. Foi dito aqui, foi louvado aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro é passageiro, ele não dura muito. Então chore quando tiver que chorar.
Alguns choram enquanto está dirigindo o carro, e ao dirigir vai sonhando, e vai dizendo: Deus, mas está tão longe de acontecer, e vai chorando enquanto dirige. Outros dentro do ônibus com a cabeça encostada no vidro e começa a chorar. Choramos de diversas formas, de diversos jeitos. O choro está na nossa vida. O choro. E Salomão, ele vai dizer: há tempo de chorar, mas há tempo de alegria também. Alguém crê que Deus tem dupla alegria para cada dia de tristeza da tua vida? Deus tem mais alegria em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. Nós choramos e choramos por tudo. Por que não lembrar da história de Abraão, de Sara, que não podia engravidar e toma a sua serva Agar e dá para Abraão, e Abraão gera um filho em Agar, e quando gera um filho, Agar quer sair da casa, e a Bíblia diz que Agar sai da casa de Abraão, mas no meio do caminho ela ouve uma voz de um anjo que diz para ela: Agar, volta. E Agar vai e volta para a casa de Abraão. Ela tem o seu filho, depois Isaac mais para frente nasce, e aí Sara vai dizer para Abraão: pega Agar e o filho dela e manda embora. Porque tem pessoa que é assim, enquanto ela não tem, ela te usa, mas depois que ela não precisa mais de você, ela te abandona e te joga fora. Tem pessoa que é desse jeito, enquanto precisa tá junto, enquanto precisa vamos, enquanto precisa vem, mas depois abandona. Ela olhou para Abraão e diz: agora eu não preciso mais de Agar, manda Agar e o filho dela embora. Abraão pega as malas, dá para Abraão, dá para Agar, para Ismael, e eles saem. Agar e Ismael no meio do deserto. Eles estão no meio do deserto e a comida acabou, a água acabou. Ela deixa o menino debaixo de uma árvore e vai embora, como quem diz: é melhor eu ir do que eu ver o meu filho morrer de fome, do que eu ver o meu filho padecer. Então é melhor eu ir embora. Então ela vai embora, só que no meio do deserto alguém fala com ela: Agar. Eu imagino Agar olhando para o deserto: calma aí, eu reconheço essa voz, foi a mesma que falou comigo lá atrás. Está dizendo: fala, Senhor. O texto não diz, mas eu estou conjecturando. Ela olhando, vendo, e o Senhor dizendo: Agar, volta lá para onde o teu filho está. Por quê? Porque eu ouvi o choro. Eu ouvi o choro. Volta, Agar, porque Ismael não morre agora, o projeto não morre agora, o sonho não morre agora. Volta, porque Ismael será uma grande nação. Será uma grande nação. Volta, volta, porque eu já tenho um poço preparado para você. Não vai morrer de fome, não vai morrer de sede. Pode chorar, mas quando chora, tem resposta para você. Tem resposta para você. Tem resposta para você. Tem resposta para tua casa. Então vai chorando, vai clamando, vai suplicando a Deus, vai gritando, vai falando com Deus dentro do teu coração, porque tem resposta. Ele está dizendo: eu vi o teu canto de intimidade, eu vi o dia que você chorou, o dia que a tua alma se amargurou, o dia que você ficou triste e dizeu: Deus, eu não aguento mais. E Deus está dizendo: eu vi o teu choro, eu vi a tua lágrima, e tem consolo para você aqui hoje, em nome de Jesus. O Consolador já está
está sobre este ambiente, e eu posso sentir a presença dele neste lugar. Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Se coloca de pé em nome de Jesus. Nem sempre vai ser alegria. Haverá momentos de choro e de lágrima. Haverá momentos difíceis. Lembra aí? Lembra no pior momento da tua vida, onde você queria desistir de tudo, e se você tivesse desistido, você não estaria aqui. Se você tivesse abandonado, você não estaria aqui. E se por acaso algum dia, ou se isso está acontecendo com você, se a tristeza bateu no teu peito, se a lágrima veio nos teus olhos, o desânimo, não sai desse caminho por nada. Não sai desse caminho por nada. Nem sempre vai ser alegria. Haverá momentos de tristeza. Talvez você não lembre nada do que eu preguei, nada do que eu falei, mas guarda isso no teu coração. Nem sempre vai ser alegria. 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 Amém? Nem sempre vai ser alegria. Faz assim, jovem, com a sua mão. Isso. Se você soubesse o amor que Deus tem sobre a tua vida, como que Ele conhece cada pensamento teu. Só Deus sabe, do começo do ano até aqui, o que você tem enfrentado e o que você tem passado. Abre as mãos assim, porque existe uma resposta de Deus para a tua vida aqui hoje. Tem sido difícil, não tem sido fácil, mas para tu saber que sou eu Deus que falo contigo nesta manhã, sou eu Deus que abro uma porta onde não tinha para poder abrir. E aquilo que você sonhou e disse: Deus, eu não tenho condição, se prepara, porque eu, Deus, farei sobre a tua vida. Para tu saber e confirmar dentro do teu coração que lindo é o sonho de uma menina, desde pequena sonhando com grandes coisas. E assim diz Deus: permanece na minha presença, e isso não vai se comparar com o que eu farei sobre a tua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus nesta manhã de hoje. Oh, glória a Deus. Eu posso orar pela tua vida? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Sinta Deus falando com você nesta manhã, dizendo: não desiste deste caminho. Sai deste comodismo que você está. Deus, eu quero te louvar nesta manhã de hoje. Eu quero te engrandecer e te agradecer em nome de Jesus, por cada vida que entrou sobre este lugar. Senhor Deus, que o Senhor possa visitar esta alma, que o Senhor possa visitar esta vida em nome de Jesus, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa fortificar, que o Senhor possa fortalecer em nome de Jesus. Que eles entendam, Senhor, que nesta vida vai ter muitos desafios, vai ter muitas barreiras, vai ter muitas lutas, mas vai ter milagre também em nome de Jesus. Vai ter resposta de oração ouvida em nome de Jesus. Deus, eu profetizo que toda dor que estava dentro do coração desta mulher, que toda dor que estava dentro do coração deste homem, está sendo consolado e cicatrizado nesta manhã de hoje. Faça com que eles entendam que nem sempre será alegria, haverá momentos de choro em nome de Jesus. Guarda a tua igreja, Senhor.
fica com a tua igreja. É isso que eu te peço nesta manhã. Te engrandeço e te agradeço em nome de Jesus. E só quem vai sair alegre na presença de Deus em nome de Jesus diz amém. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. E aqueles que creem em Jesus Cristo, aplauda e glorifica o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o pastor Henrique nem sabia que era essa a mensagem, né? Aleluia. Ei, irmãos, quando se está na presença de Deus, quando Deus quer falar conosco, Ele fala desde o começo do culto até o fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, as criancinhas ainda vão cantar. E depois que as crianças cantarem, nós vamos fazer um trabalho ainda. Glória a Deus. Amou o mundo de um jeito especial. Deu seu filho único para me libertar do mal. Jesus é a cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Não existe amor profundo. Meu coração limpinho ficou, porque Jesus me salvou. O cordeirinho me purificou. Eu sei.
Meus queridos irmãos, nós estamos aqui há 7 anos, né? 7 anos. E a gente nunca fez isso que eu vou falar agora. Mas surgiu uma necessidade, irmãos, de se pagar um papel da igreja. E o papel é um documento que chama-se CDC, é da igreja, os registros da igreja. E esse CDC a gente tem que saudar ele essa semana. E eu gostaria de saber, irmãos, quem está disposto a ajudar. É R$600, em média de R$600 os papéis. E eu gostaria de saber quem está disposto a ajudar numa segunda oferta este trabalho. Queria que você levantasse a mão, quem tiver com vontade, tiver no coração, que for de bom grado, de coração, para esta obra, irmãos. Você que vai contribuir, então pode vir em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nunca a gente fez isso, irmãos, mas hoje se faz necessário que a gente tire esta oferta para saldar este papel junto ao contador. Amém? Pode vir contribuir em nome de Jesus. Pode vir, irmãos, contribuir aqui. Fala aí, claro para mim. Ah, sim, tá bom. Amém, glória a Deus. Vamos aguardar então, os irmãos contribuírem na obra de Deus. Vamos então encerrar e depois os irmãos continuam. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos nós e todos digam: amém. Deus abençoe.